Vamos para a mensagem. Abra a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Aleluia. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Já foi dito aqui que muitas vezes a gente chega esperando uma coisa. Pode ser que você não saia, não escute o que você chegou aqui precisando, mas eu tenho a certeza de que Deus tem o que você precisa realmente. Porque muitas vezes a nossa visão está em uma coisa que para nós é importante, mas Deus sonda o nosso coração e Ele sabe muito bem como Ele resolve o seu problema. Então, primeiro do que tudo, fique na dispensação de Deus. O servo não escolhe o que vai fazer, ele deixa o seu Deus fazer. Livro de 2 Reis, capítulo 4, uma história muito conhecida. Já deve ter ouvido várias mensagens sobre esse texto. Fala de uma mulher que procurou o profeta em um tremendo problema. Vamos ler. Capítulo 4, versículo 1. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que teu servo verdadeiramente temia o Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela: o que eu farei por ti? Conta-me o que tu tens na tua casa. E ela disse: a tua criada, ou a tua serva, não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não peça pouco. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e dos teus filhos, e derramarás dentro dos vasos, e tu porás o lado o que está cheio. Assim ela foi adiante dele, fechou a porta diante de si, dos filhos, trouxeram os vasos e ela derramou. Primeiro, deixa eu falar para você uma coisa. O tema que veio ao meu coração para esta mensagem: se nós colocássemos um cartaz ali naquela porta e dissesse assim: quem quer o milagre de Deus na sua vida? A fila não seria pouca. Essa porta, esse portão com aquela outra porta seria pequeno para tanta gente querer entrar. Todo mundo queria o milagre. Mas se trocássemos o cartaz e colocasse: quem quer obedecer? Alguém vinha, outro ia dizer: será? O tema da mensagem de hoje que desceu ao meu coração é: a obediência a Deus abre a porta para o milagre. A obediência a Deus abre a porta para o milagre. Nós queremos tanto milagre, buscamos tanto milagre, corremos atrás do milagre e esquecemos de obedecer a Deus. Deus não tem prazer no desobediente, mas Ele abre os céus, move o mundo inteiro por um coração obediente na sua presença. A mulher estava em casa com um problema imenso. Qual? Viúva, sem seu marido, os credores batendo na sua porta, seus filhos tinham que trabalhar, ser escravos para pagar a dívida do marido. E ela diz: peraí, tem uma solução. Aonde, mãe? Fiquem aí que eu vou buscar a solução. Ela vai aonde? Profeta. Ela sabia que Deus tem a palavra certa, que Deus tem a solução certa, que Deus é o caminho certo, que Deus é o melhor. Tem gente batendo na porta do advogado, do político, do gabinete, e está esquecendo que tem um Deus lá em cima que disse: eu tudo posso fazer. Está esquecendo que tem um Deus lá em cima que disse lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, por que Deus não entra? Ele não é poderoso? Por que Ele não entra? Porque Ele quer que você obedeça. Deus não é o ladrão.
ladrão abre a porta, invade, rouba. Deus não. Ele está batendo na porta. Ele sabe, ele já disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se alguém quer ir para o Pai, tira o cavalo da chuva. Por outra pessoa não vai, só vai se for por mim. Então eu sou o caminho para você seguir. Aquela mulher vai buscar o profeta. O que aprendemos com aquela mulher? Primeiro, a obediência. O obediente, ele sabe o caminho certo para ele buscar a solução. O obediente, ele conhece o Deus que ele serve. Quando Jesus manda os discípulos ir lá para o meio do mar e diz: eu chego já, fica a madrugada, passa-se o tempo, a tempestade chega, o vento parece que vai bater o barco está quase virando. Jesus chega e diz assim: não temas, sou eu. Pedro disse: peraí, esse daí eu conheço. É um fantasma, peraí, se é ele, eu conheço ele. O que é, Pedro? Calma aí, é o Senhor? Sou eu. Então eu quero uma prova, eu quero ir aí. Jesus disse: pode vir. Quem é obediente conhece o caminho certo. Quem é obediente não bate em qualquer porta. Quem é obediente sabe onde busca, sabe o que procura. Quem é obediente sabe que a sua oração, a Bíblia diz que não precisa de igreja cheia não. A oração de um justo pode pouco? Não, pode muito em seus efeitos. A oração de um justo move o coração de Deus. O desobediente não, ele faz birra, ele bate no chão, ele levanta as mãos, ele grita e Deus não está nem aí. Mas o obediente muitas vezes não tem nem palavras, apenas sussurra, apenas chora, apenas geme, e Deus diz: eu entendo o que é que ele quer vitória, ele quer providência. Deus tem prazer na vida do obediente. 2 Reis capítulo 20. O profeta Isaías vai na casa de um rei. Chega lá e diz: ô rei, muito bem, Isaías, o que é? Prepara a tua casa, arruma a tua casa. Tu estás doente. Tô, rapaz, estou meio mal. Você vai morrer. Só vim dizer o que Deus mandou. Prepara a tua casa, que tu vai morrer. O obediente sabe que Deus tem prazer em lhe ouvir. Ezequias se vira para a parede e diz: Deus, lembra aí que eu te servi. Deus, lembra que eu fui fiel a ti. Não me deixa morrer agora. A Bíblia diz lá em 2 Reis capítulo 20, que Isaías nem tinha saído do pátio. Ele diz: Isaías, oi, volta. Diz a Ezequias que eu vou mudar o tempo, eu vou acrescentar, ele não vai morrer, eu vou fazer, porque ele me pediu e eu vou atender a sua oração. Tem gente que quer milagre, mas não ora mais. Tem gente que quer milagre, mas de madrugada ronca a madrugada inteira e não tem coragem de clamar a Deus. Tem gente que quer milagre, mas no pocinho não tem coragem de vir de meio-dia. Tem gente que quer milagre, mas não tem coragem de clamar a Deus. Ei, sem clamar, sem orar, sem obedecer, não tem milagre na tua vida. Você sabe o caminho? Então siga o caminho certo e Deus faz mais na tua vida. Não reclame com o profeta não, que a culpa não é do profeta. A culpa é sua porque você não obedece. Ezequias ouviu. Valeu, Isaías. Vou conversar com quem pode resolver. Aquele que é obediente sabe a quem ele busca. Ele sabe o caminho. Outra coisa, aquela mulher chega lá para o profeta e ela diz: meu marido morreu, meus filhos vão ser levados, e agora? Ele diz: o que é que você tem em casa? Existem pessoas sanguíneas que elas explodem na hora, que se não tiver na graça, parece uma afronta. Eu saí da minha casa porque lá estavam meus filhos, lá não tinha nada, os credores vão levar meus filhos, e eu venho o profeta procurando a solução, e ele pergunta: o que eu tenho em casa? Em casa eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Botija de azeite. Pois bem, volta para tua casa, pega a botija de azeite que você disse que não tinha nada, e vai selar o milagre que Deus vai fazer.
Seu lar já não é mais aquilo que você queria que fosse, é lá que Deus vai fazer o milagre. Aquele filho já não é mais o filho que era, o diabo está conseguindo, é lá que Deus vai fazer o milagre. Não desista, tem caminho, tem milagre, tem providência, tem salvação. Confia, acredita, seja obediente. Quando a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam lá no cárcere, cantando e louvando, de repente as pedras caem, o carcereiro se aperreia, caiu luz, caiu tudo. Vou tirar minha vida. Paulo disse: não tire sua vida, nós estamos aqui. E o que eu faço, Paulo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Obedece e tem bênção para a tua vida. Lucas capítulo 5. Os discípulos estão pescando. Termina de pescar, Jesus está pregando, a multidão aperta. A Bíblia diz que eles estão lavando as redes. Final de expediente. Amanheceu o dia, acabou. Só quando for uma nova noite nós podemos voltar. Jesus pede o barco, sobe no barco, começa a pregar no barco, termina de pregar e diz: Pedro, vá para o alto mar. Pedro diz: Senhor, posso falar com o senhor uma coisa? O que foi, Pedro? Pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra. Quem obedece não questiona. Quem obedece não murmura. Quem obedece não quer que Deus... Tem gente que eu vejo gente dizer assim: é falta de sabedoria, ou ele está meio assim, lelé, né? Porque diz assim: eu coloco Deus no canto da parede. Não, Senhor, ninguém coloca Deus no canto da parede, porque Ele é Senhor, você é servo, você somente obedece e Ele faz na sua vida. Aleluia. O desobediente quer exigir, mas o que é obediente diz: Senhor, eu não sei, mas o Senhor pode fazer. Vai para o alto mar, Pedro. Pedro vai para o alto mar. Quando chega lá, ele diz: lance a rede. Pedro diz: ó, eu só vou lançar porque o Senhor está mandando. Desculpa aí, mas eu sei que não tem peixe. Nós somos pescadores profissionais. Essa hora não tem peixe aqui, mas só porque o Senhor quer, vamos lançar a rede. Agora, olha que interessante. O obediente, ele é tão abençoado que ele abençoa os outros também. Deus não é egoísta. Deus não é cocora. A gente somos, Deus não. A bênção dele é abundante. Ele disse: eu vim para que tenhas vida, e não é pouco, é vida abundante. Onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Joga a rede no mar. Tentou puxar a rede, pesou. Vixe, rapaz. Puxa de novo. Ih, tá pesado. Enganchou? Não, eu acho que é peixe. Aí começaram a chamar os barcos. Ei, me ajuda aqui, o que foi? É peixe demais, rapaz. A bênção é grande. A bênção é para ser repartida. A bênção de Deus é para todos. Deus tem prazer em abençoar aqueles que obedecem a sua palavra. Pode parecer impossível, para você pode não dar certo, não é o caminho certo, não é a hora certa, não é o jeito certo, não é a palavra certa, não tem sabedoria. Mas se Ele te abençoar, Ele abençoa e não tem quem impeça. Creia nesta palavra. Deus quer lhe abençoar. Aleluia. Não tem jeito. Deus quer abençoar. O ato de sermos obedientes gera em nós fé. Todo crente que tem fé, ele é obediente. Porque o ato de você ficar disponível para Deus, acreditar: eu estou aqui, Senhor, o que tu quiser eu quero para ti. A Bíblia diz: sem fé, Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Primeira coisa, você quer agradar a Deus? Comece com fé. Sem ela, pode chegar aqui, pode ter tudo, pode, mas sem fé não dá, não encaixa. Agora com fé, e não é para se amostrar. Jesus disse assim: se tiveres fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, só isso,
vocês vão dizer para o monte: monte, e o monte obedece. A viúva acreditou na palavra do profeta. Em casa estava o problema, ela saiu com um problema de casa, mas ele disse que na casa dela tinha solução. Foi o que ela fez? Para casa. É lá que tem a solução? Vamos. Imagina, gente, essa cena, ela chegando na casa com os filhos. E aí, mãe? Resolveu? Resolveu. O profeta diz o quê? Deixa eu só fazer o que foi que ele mandou. O que foi, mãe? Primeiro, você vai lá pegar aquela botijinha que nós tem lá de azeite. Você vai pedir vaso emprestado. Não, mãe, peraí. Vá pedir vaso emprestado. Pede os vasos emprestados. E agora, mãe? Uma botija de azeite para encher vários vasos. E o profeta disse: não peça pouco não. Acredite, não peça pouco não. Tenha fé. Tem gente que acha que Deus, eu não sei se Deus pode fazer. Ele pode fazer muito mais do que você pode imaginar. Usa a fé que você tem, usa a coragem que você tem, usa o dom que você tem. Aleluia. Deixa Deus fazer, porque vem muito mais para a tua vida. Aleluia. É do pouco, Ele faz muito. É uma botija, Ele transforma em vários vasos de azeite. Deus tem prazer em fazer maravilhas naquele que fica disponível para um milagre acontecer. Hebreus 11 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, aí a convicção das coisas que não vejo. Ele diz assim, que pela fé entendemos que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Agora olha o absurdo na mente humana. Só que diz quem tem fé. E entendemos também, Hebreus está dizendo, que nós cremos que o que hoje que o que hoje nós vê foi feito do que é invisível. Sabe o que é isso? Do nada Deus faz criar alguma coisa. Aleluia. Do que parece perdido, Deus transforma em um pregador. Aleluia. Tem muita gente na casa do Pai que muitos deram as costas, não falaram: esse aí está no fundo do poço, não presta mais. Jesus disse: pois é, eu pego ele, transformo, faço a vida nova, faço dele um pregador do evangelho. E ele vai dizer que foi libertado, transformado por Jesus Cristo. Pastor Gilberto já falou que foi um ex-dependente. Talvez muitos disseram: não dá mais jeito. Mas Jesus é especialista. Manda barras, manda cas. Jesus é especialista em pegar o perdido e transformar ele em filho de Deus. De pegar aquele que o diabo tirou de dentro de casa, levou para as drogas, escravizou e disse: tira a tua vida, você tem que morrer. Eu chegaria assim: não tem que morrer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu morri por você na cruz. Se você quiser, eu faço de você um novo vencedor. Aí o diabo não gosta, sabe por quê? Porque ele veio matar, roubar e destruir. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Sabendo disso, o salmista diz assim no Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não é sua força, não é minha força, não é sua sabedoria, é Deus na nossa vida, é a sua presença que faz a gente ir além. Sem a presença de Deus, acabou-se. Sem a graça dele na nossa vida, acabou-se. Eu me lembro que eu, pequenininho, criança, dirigia cultos de criança. E uma pessoa, eu estava brincando, chegou e disse assim: vem cá, menino. Cheguei lá, corri. Você vai dirigir o culto hoje? Eu disse: vou. Vai ler o que? Salmo 23? Eu disse: talvez. E fui brincar de novo. Ele disse: está vendo? Por isso que não dá para botar uma criança para dirigir culto. Por isso que eu... Amém. Na mesma noite ia ter o culto de criança no lugar e um culto de jovens que ele era o coordenador. Me disseram, eu não estava lá, me disseram: culto de jovem, uma negação. O culto de crianças, uma bênção de Deus. A graça dele é mais importante do que você.
A presença dele é mais importante do que você. Aleluia. O que lhe move, o que faz você andar sobre as águas, o que faz você sentir a presença é a graça dele. Sem a sua graça nós estamos perdidos. Sem a sua graça nós não vamos além, não conseguimos vencer, nós morreremos. Ele disse lá em João 15: eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que está em mim dá fruto, mas aqui não dá fruto, eu arranco, e depois de eu arrancar, ela seca, porque não está mais na videira. Quem está na videira? Quem está na videira? Quem está na videira para receber mais dele? Se você quer um milagre para a sua vida, não saia deste lugar. O diabo convida. O diabo ele é um marqueteiro. Ele convida, atrai, chama você. Ele chamou Jesus. Jesus estava jejuando 40 dias. Eu tenho um reino ali, se você quiser, dou todinho a você. Ele disse: quero não. Somente a Deus adorarás e somente a Ele servirás. Você está com fome? Tem uma pedrinha aqui, um pão francês bem quentinho. Quero não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas se você pular daqui de cima, Ele lhe livra. Não, Senhor. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Irmãos, esse é o maior exemplo de obediência. Aleluia. Deus é sempre o seu Senhor. Está na tribulação, Ele é o seu Senhor. Está na tempestade, Ele é o seu Senhor. O celeiro está cheio, Ele é o seu Senhor. A despensa está vazia, Ele é o meu Senhor. A enfermidade bateu na minha porta, Ele é o meu Senhor. A cura veio, Ele é o meu Senhor. Eu não lhe sirvo pelo que Ele faz, mas eu sirvo pelo que Ele é na minha vida. Você não merecia estar nesse lugar. Eu não merecia estar nesse lugar. Mas Ele um dia nos resgatou e nos trouxe a esse lugar. Agora o que acontece? A mulher vai no profeta. O profeta pede que ela peça azeite. Ela pede os vasos emprestados e a botija que ela tinha na sua casa, que para ela não tinha quase nada, a não ser uma botijinha de azeite. E eu andei pesquisando, o que é uma botija? Ela é menor do que um vaso. Agora me explica como é que uma botija é menor do que um vaso, enche vários vasos. Só Deus pode fazer isso. O seu Deus é especialista em transformar o que parece no nada. O seu Deus é especialista em transformar o coração duro de pedra que ninguém diz. O seu Deus é especialista em fazer. Ele é maior do que a bebida, Ele é maior do que a droga, Ele é maior do que o pecado, Ele é maior do que as prisões. Ele disse que todo o poder, se Ele disse todo, não sobrou nem para o diabo. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Eu falei que Deus tem prazer na obediência. A Bíblia diz que num certo dia o inimigo está rodeando lá por cima entre os filhos de Deus. Aí Deus dá uma cutucada e diz assim: ei, vem por onde? Rodear a terra. Viste Jó? Viste meu servo Jó? Como ele é temente e obediente a mim. Por que Deus fez questão de falar em Jó? Porque Jó não lhe servia pelas riquezas que ele tinha, pelas bênçãos que ele tinha, pelo que ele possuía. Ele servia a Deus pelo que Deus era na sua vida. Mesmo perdendo tudo, mesmo estando no fundo do poço, doente, seus amigos lhe criticando, ele continuou dizendo: eu não fiz nada, Deus é o meu Deus e Ele irá me responder. Precisamos servir a Deus. Agora, para mim finalizar, quando aquela mulher pega aquela botija de azeite e começa a deitar sobre os vasos, e vai deitando, vai enchendo, chega um tempo que ele diz assim: bora menino, traz mais vaso. Aí ele diz: maninha, tem mais não. Não tem mais não, menino? Tem não. A Bíblia diz que o azeite fez o quê? Por que o azeite cessou? Vou até fechar a minha Bíblia. Tem gente que diz assim: por que Deus não faz mais? Por que Deus não faz mais? Deus mudou?
Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. E por que que não faz mais? Por que que não tem mais? Por que os porquês vão indo? Sabe por quê? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Enquanto houver vaso, tem azeite rolando do céu. Enquanto tem vasos disponíveis, Ele está querendo encher aqui na terra. Enquanto tiver vaso disponível, não importa o tamanho. Eu sou muito pequeno, Ele enche do mesmo jeito. Eu sou grandão, Ele enche do mesmo jeito. Não, eu sou muito frágil, Ele enche do mesmo jeito. Eu não sei falar direito, Ele enche do mesmo jeito. Eu não sei, eu sou o menor da família, Ele enche do mesmo jeito. Porque a glória é dEle, o poder é dEle, e é Ele quem se manifesta na nossa vida. Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido dos israelitas, os midianitas. Aí chega o anjo e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão estava meio cabrezinha, se ele fosse comigo mesmo, não estava passando por isso. Aí o anjo diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Se Ele é comigo, por que eu estou passando por isso? Irmãos, a culpa do que acontece aqui na terra, a culpa do que perdemos, do que sofremos, não é de Deus, é nossa. Todas as vezes que Israel padeceu, foi por falta de obediência. O elo era quebrado, não era diante de Deus, era Israel que quebrava. Existem alianças que foram quebradas, existem elos que foram quebrados, mas foi da sua parte. Deus ainda continua querendo ter elo com você. Aleluia. Existem ciclos que foram quebrados, mas não foi Deus que quebrou, foi você que se distanciou, foi você que saiu. O Senhor é contigo, varão valoroso. Você tem valor. Deus lhe vê um valor que o mundo não consegue ver, que o diabo não consegue ver, mas Ele desceu do céu de glória, morreu em morte de cruz, porque você tem valor. Você tem valor, você tem valor, você tem valor que Deus lhe deu e ninguém tira. Eu queria que você saísse essa noite com isso no seu coração. Deus, Ele tem novos caminhos, novos projetos, novas histórias, mas para Ele executar na sua vida, tem que ter vaso disponível para ser cheio. Para Ele executar na sua vida, você tem que deixar Ele fazer na sua vida. Você está disposto a deixar Deus fazer? Então a partir de hoje diga: Senhor, eu deixo o Senhor fazer na minha vida. Deus lhe abençoe grandemente.